Olá, gente. Essa aula nós tivemos no handoff. Aí o professor decidiu gravar ela para a gente poder relembrar e tê-la, né, para a prova. Então, a gente vai falar hoje sobre trabalho, energia potencial, energia cinética, energia mecânica e potência. Então, no dia a dia, chamamos de trabalho qualquer atividade de natureza muscular ou intelectual que exige um esforço. Transportar sacos é trabalho. Estudar também é trabalho, né? Só que na física, a palavra trabalho utiliza-se de um significado próprio, embora relacionado com os sentidos comuns da palavra, né? Claro, a gente sempre vai ter que ter um, uma, um senso comum, né? Se trabalho no senso comum exige força, para nós também vai exigir força. Mas trabalho, para nós, né, mais especificamente, é uma forma de transferência de energia, portanto, trabalho é energia. Mas para que ocorra é necessária a atuação de uma força, claro, né? Então, se eu trabalho, vai precisar de uma força. Nem sempre as forças atuam na mesma direção que o movimento do corpo, né? Isso é óbvio que a gente tem a força normal, força de atrito, então nem sempre vai atuar em relação ao movimento próprio do corpo. As forças que atuam sobre um corpo têm associado a si uma direção, um sentido e uma intensidade, sendo por isso representada por vetores, e por isso são definidas como grandezas vetoriais. As forças podem ser impulsivas, né? Se atuam em intervalo de tempo curto, a gente vai ver o que é um impulso, né? Constante quando a direção, sentido e intensidade não variam, e as variáveis, né? Se houver, se houver alteração na direção, no sentido e na intensidade. Vamos lá, então. Impulso a gente vai estudar mais para frente, né? Que é colisões, deformação, que é uma das três formas que a força atua sobre o corpo, né? Constante seria o equilíbrio e variável seria o movimento, que a força atua sobre um corpo, né, de três maneiras: deformação, equilíbrio e deslocamento. Para calcular o trabalho realizado pela força constante que atua no centro de massa, é necessário duas condições. Gente, o que significa isso? Significa para que haja um movimento, né, em relação ao, ao corpo, né, a partícula que a gente está estudando. Então, que haja um movimento, esse centro de massa significa o corpo, né? A gente vai estudar como calcular esse centro de massa, que é o ponto central, né, de equilíbrio do corpo, mas isso mais para frente. Então, para que ocorra essas condições no movimento do corpo, a gente precisa de duas condições. A primeira, né, é uma componente de força aplicada na direção do movimento, deslocamento do centro de massa, ou seja, o movimento do centro de massa, o movimento da partícula. Quanto maior for o valor da força aplicada na direção do movimento, maior será a quantidade de energia transferida como trabalho, né? Então, quanto maior a força, maior o trabalho, né? A figura mostra o F, né? É a projeção vetorial de F y, né? E fx e as suas projeções horizontais, né? De F. Então, se eu tenho aqui um exemplo, Fy, né, vertical, Fx na horizontal, a minha força vai atuar, né, na diagonal, que é a soma dos vetores. A gente já trabalhou isso. O trabalho realizado por uma força constante aplicada a um sistema rígido é igual ao produto do valor da componente da força na direção do deslocamento, né? F.
pelo valor do deslocamento do corpo no centro de massa. Trocando, né? Resumindo isso, deixando mais simples, quer dizer que trabalho nada mais é que a força vezes o deslocamento, né? Que é um movimento. A diferença do trabalho limita-se apenas às transformações mecânicas que ocorrem nos corpos rígidos ou partículas materiais. O trabalho é uma grandeza escalar que depende da intensidade da força constante que atua no corpo, né? Depende da força, do valor do deslocamento do ponto de aplicação dessa força, ou seja, o deslocamento, né, a distância que esse corpo percorreu, e no ângulo em que fazem entre si as direções dos vetores da força de deslocamento. Então, ele vai depender também do ângulo formado. Se o ângulo formado entre elas forem paralelas, né, forem zero, então a cosseno de zero é 1, apenas na fórmula vai sobrar força vezes distância. Sempre que se aplica uma força constante em um sistema, está contribuindo para um aumento da energia no centro de massa. Quando a força constante e o deslocamento têm a mesma direção e mesmo sentido, o ângulo alfa tem amplitude de 0 graus, né? Foi como o professor falou. Quando elas estão paralelas entre si, né? Elas não têm nenhum ângulo. Portanto, é zero que dá 1. O trabalho maior que zero. O trabalho é positivo, podendo potente ou motor, a ação da força contribui para o aumento da energia do centro de massa do sistema. Então, se o trabalho for positivo, né, ele vai ter um aumento no movimento de massa. Quando a força constante e o deslocamento têm a mesma direção em sentidos opostos, ou seja, um ângulo de 180 graus, né? Cosseno de 180 é menos 1. Portanto, o trabalho vai ser o quê? Negativo, menor que zero. Trabalho é negativo ou resistente. A ação de uma força contribui para a diminuição da energia do centro de massa, ou seja, quando está freando, né? Então, aqui é quando os dois estão no mesmo sentido, que é o trabalho positivo, e aqui o trabalho negativo. Quando a força constante e o deslocamento têm direções perpendiculares, ou seja, 90 graus, né? Aí o take 90 é igual a zero, portanto, o trabalho é igual a zero, ou seja, não há trabalho, né? O trabalho é nulo. Não há variações de energia no centro de massa durante o deslocamento. Se um de vocês empurrar uma parede, haverá realização de trabalho, certo? Gente, se eu empurrar uma parede, é claro que eu estou fazendo trabalho. Ah, professor, mas não tem deslocamento. Claro, porque a parede é mais forte que você, né? Mas você ainda está fazendo trabalho. A força constante que uma pessoa exerce numa parede não realiza trabalho porque não há deslocamento do seu ponto de aplicação. Portanto, né, a variação do deslocamento é igual a zero. Não há transferência de energia para a parede. No entanto, a pessoa desperde energia, transpira, né? Que cede à vizinhança do sistema. Portanto, né, você está realizando um trabalho. Então, mesmo que não haja movimento. A partir disso, né, a representação gráfica do trabalho é realizado por uma força constante. O trabalho realizado por uma força que desloca o seu ponto de aplicação de A para B, tendo a força e o deslocamento a mesma direção e o mesmo sentido, é numericamente igual à área da figura do gráfico. Gráfico, claro que vai ter força pela distância, né? Então o trabalho vai ser a área do gráfico.
O trabalho é positivo quando a força e o deslocamento do centro de massa têm a mesma direção e sentido. O trabalho é negativo quando a força e o deslocamento do centro de massa têm o mesmo sentido e direções opostas, certo? Que é o que mostra a figurinha aqui, né? Só que aqui tá dando uma área bonitinha que é um retângulo, gente. Então fica bem mais fácil, né? Energia mecânica. Em relação a essa parte, a gente já vai conversar, já vai ver as integrais sobre isso. Por enquanto, agora vamos para a energia mecânica. O que é energia mecânica? A energia mecânica de um corpo ou sistema de corpos é a soma de todas as energias. Então, nós temos a energia potencial, que é massa vezes gravidade vezes altura. Energia cinética, que nós já vimos, né, no, no outro slide, é a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. E energia elástica é a metade do coeficiente de dilatação, né, vezes a distância ao quadrado, a distância de abertura, né? Por exemplo, se eu for uma mola, né, ela vai estar em repouso, eu vou esticar ela. Então, essa variação do repouso até o máximo é que vai ser o meu x, certo? Trabalho e energia potencial gravitacional, né? A gente vai olhar um por um, né? O que é. Então, o rapazinho tá soltando a caixa, né? Ele ergue, ele realiza trabalho. Quando ele solta, realiza trabalho também. Gente, lembrando que sempre entre duas energias, né? A energia não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Então, a energia, ela sempre vai ser o mesmo valor do começo ao final, porque não tem como eu destruir ou construir energia. Ela só pode ser transformada. Então, de uma energia para outra, sempre vai existir trabalho. Por exemplo, energia mecânica. Para transformar em energia elétrica, no meio precisa de um trabalho, correto? E, naturalmente, entre dois trabalhos, vai ter uma energia. Então, força C, peso, né, é igual a massa vezes gravidade, que é o peso do corpo. Sentido da força, vertical para cima, deslocamento, né, é a altura. A partir disso, né, eu vou ter que a energia potencial gravitacional é igual ao trabalho com peso, que é massa vezes gravidade vezes altura, certo? Trabalho com peso, massa vezes gravidade vezes altura. A cinética. Cinética é a energia do movimento, né? Então, quando ele faz a bola, olha como ele dá uma distância, né? E aplica uma força na bola até ela se soltar, se desprender da mão do jogador. Força sobre a bola. Sentido da força é o mesmo deslocamento. Deslocamento é a distância. Trabalho, né, sobre a bola vai ser igual, né? Como tá os dois no mesmo sentido, né? O ângulo é zero. Aí eu tenho que trabalho é igual a força vezes distância. Substituindo o F por massa vezes aceleração, né? Eu vou ter velocidade, a aceleração vai ser velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a variação da distância. Com isso, eu tenho que a energia, né, cinética é igual ao trabalho que a gente deduz por ali. A energia cinética pode ser nula, mas nunca negativa, né? Agora, a elástica. Então, percebam que ele pega, né, deixa esse movimento, quando solta, ele aumenta um pouquinho mais, ó. Então, esse deslocamento daqui até aqui é que nós vamos calcular a energia cinética e também, perdão, quem vai calcular a energia
elástica. A energia elástica, essa mola é feita do material, né? Esse material a gente vai chamar de coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação, então, vezes essa distância, né, que a mola aumentou. Então, coeficiente da mola, né, de dilatação da mola, vezes a deformação elástica, certo? E daí a fórmula vai ficar metade do constante de mola vezes a deformação elástica ao quadrado. Então, esse também a gente vai calcular, né, o acúmulo, quer dizer, quando ele pega a mola e comprime ela, né, ele vai dar um acúmulo de energia, certo? A energia potencial elástica nunca pode ser negativa, é nula para x igual a zero, certo? Ou seja, que não tem uma distância, uma deformação da elástica, né? Não tem uma deformação da mola ou do elástico, seja lá o que for. Variação da energia mecânica de um corpo sólido. Então, a energia mecânica é a soma de todas as energias, realmente de todas. Corpo indeformável. Então, energia potencial elástica igual a zero, né? Se é igual a zero, vai sobrar energia mecânica igual a energia cinética mais energia potencial. Isso para corpos rígidos, né? Que não tem uma deformação elástica. A variação da energia mecânica, né? Então vai ser a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Que a gente vai estar, né, fazendo os cálculos ali. Eu vou ficar trabalho positivo e trabalho negativo, dissipação de energia mecânica na forma de calor. Então eu tenho, né, se eu trabalho tem o mesmo sentido e direção, né, o ângulo vai ser zero e vai sobrar apenas a força vezes a distância. Então, a energia mecânica, né, quando o trabalho é positivo, só tende a aumentar. Quando a energia mecânica diminui, é porque o trabalho é negativo, que ele está atuando, né, em relação ao deslocamento. O trabalho da força de atrito dispensa energia mecânica na forma de calor. Então, ou seja, quando ele está fazendo por força de atrito, a força de atrito está dispersando a energia, certo? Então, trabalho e variação de energia mecânica. Pela teoria, a energia mecânica, ela sempre se conserva, né? Porque ela é a soma de todas as energias. Então, se ela sempre se conserva, ela sempre vai ser igual. Então, o que vai acontecer? À medida que a energia cinética diminui, a energia potencial aumenta. À medida que a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. Portanto, a energia sempre vai ser... a energia mecânica sempre vai ser o deslocamento em relação à energia cinética potencial. Certo? Peso, né? Para energia potencial que vai precisar é a força inerente a todos os corpos, né? Então, a força peso que atua em relação aos corpos, mesmo independente do movimento que ela vai ter, do sentido do movimento, né? Não é considerada a força extrema. O trabalho do peso está contabilizado como a energia potencial gravitacional, né? Porque já tem o G. Então, a energia mecânica é a força, né, extrema, ou seja, a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Como o professor já havia falado, quanto mais aumenta a energia cinética, mais diminui a potencial, e assim vice-versa,
certo? Aqui o professor trouxe, né, a integral. Então a integral vai ser uma integral definida em relação à função. Por exemplo, f é x ao quadrado mais 3x mais 5. Aí eu aplico a integral definida para poder encontrar o valor da área, e a área vai ser exatamente o valor do trabalho, certo? Analisar o movimento de um paraquedas. Então a pessoa está caindo, né? Quando aciona o paraquedas dá uma redução, percebo? Dá uma redução, né? Bruscamente não, né? Mas assim, uma redução relativa bem grande para que não ocorra nada quando a pessoa encosta no chão. Então, trabalho e energia cinética. Trabalho total força maior que zero, no início da queda, a energia cinética aumenta. Trabalho total força menor que zero, a variação do tempo após a abertura do paraquedas, né, energia cinética diminui, óbvio. E, por último, a variação total. A variação da energia cinética é igual a zero. V no V invariável, ou seja, o V não muda. Lei de conservação de energia mecânica. A lei de conservação de energia mecânica nós já tínhamos falado, né? Que é a energia nunca aumenta e nunca diminui, ela sempre é a mesma, tanto no começo quanto no fim, certo? E a energia cinética, né? Se ela está diminuindo, a energia potencial está aumentando. Aí nós temos que a variação da energia cinética, é igual a trabalho, certo? Aí nós temos o atrito. Os egípcios, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, molhavam a areia para facilitar o deslocamento. A ação dissipatória de atrito independe da energia mecânica se conserva. Então, gente, quando eu molho a areia, ela não vai dar mais, ela não vai facilitar mais o atrito. Aí, na verdade, vai piorar o atrito, né? Por quê? Porque vai ser uma condensação dos grãos, ou seja, os grãos vão se juntar com a água e daí não vai dar mais atrito que o normal, mas tudo bem. Trabalho da força de atrito do deslocamento dispersa energia mecânica, ou seja, a força de atrito faz com que a energia mecânica seja desperdiçada no meio. É igual você empurrar a parede, né? O atrito estático da sustentação para o movimento do carro, certo? Então, continuando. O caráter passivo da força de atrito.